bem dentro e fora, e até o Renato correspondia à realidade aquela fala dele. Mas se Inter e Grêmio fossem jogar com a Ponte Preta lá, eu já ia dizer jogo difícil. Como eu vou dizer esse, do Inter contra o Bragantino, difícil. Não, o Grêmio para passar pelo Juventude vai penar agora, hein? Vai porque... Olha, até porque a decisão é em Caxias, né? E outra, o Juventude tem farinha no saco para não temer. Só que o Grêmio vai ter todos os titulares, né? Aí com Kahneman, Jeromel e Jean-Pierre... Quando é que é o jogo? É no fim do mês. Final do mês? Fim do mês e início do outro. É bem ligeirinho, é 20 e poucos e 4, uma coisa assim. Mas 22 é Libertadores. 22 é Libertadores, então É deve ser 26, é 26, 27, por aí. Não, eu já até vejo bem aqui. Mas 22 é uma quinta-feira. Eu sei bem porque é meu aniversário, mas... Então, a Libertadores 22 deve ser 29, deve ser 28. Meu que é dia 23, aniversário. Deve ser dia 28. É por aí, o primeiro por aí. jogo. Na quarta-feira seguinte. 28 e 4. 28 e 4. Se o Juventude conseguir passar, ele vai arrecadar perto de 10 milhões na Copa do Brasil. Vai passar de 10. 10. Ele já está em 6. Se sou o Grêmio, eu boto agora os reservas contra o América de Cali. Para jogar palpa na primeira. Palpa na primeira. E quanto mais tomar, melhor para aprender. Também, né? Se tomar uma olhada também não tem problema nenhum. Mas o Inter teria que perder lá e o América tomar uma goleada aqui. Ganhar? Não, ganhar de goleada. Não, claro. Tocar uma goleada aqui. Fui falar um verbo e falei outro. Ou o contrário. O Inter tomar uma goleada lá. Quanto é que é a diferença de saldo? 5. Olha. É 2 de um lado e 3 do outro. 3x0, 2x0. Para mim, o Inter já passou. Mas como o Inter é o Inter, pela lógica do jogo, é que o Inter está numa pressão assim, ó, né? Não é pressão por não jogar bem, não é nem pressão por resultado, é a convivência. Está ruim a convivência no Internacional. O presidente suporta o Rodrigo Caetano, que por sua vez suporta o presidente. Alguns jogadores suportam o presidente ou a situação atual, o Cudê. Né? Quando eu digo suporta, não é que o Rodrigo Caetano tenha brigado com o presidente. O presidente está embretado. Não pode fazer um contrato com o Rodrigo Caetano até o final de fevereiro. Eu já teria feito. Porque o presidente ainda pode assinar. Quando eu digo não pode, é porque está naquelas. Não sei se vou eleger alguém do meu movimento. Hoje, do jeito que está se desenhando a eleição, por incrível que pareça, vai ganhar a eleição um cara que frequenta as hostes coloradas há 8 meses. Quem? Alessandro Barcelos vai ganhar a eleição. Pela repulsa que há em relação à administração e à maneira com que o futebol está sendo conduzido hoje. E se o Dani Dubin for o candidato do grupo, ganha o Dani Dubin também. Aí eu acho que até com maior facilidade. Não, o Alessandro tem uma boa relação com a torcida. Ele tinha uma boa verve, dava entrevistas não tão convincentes, mas esclarecedoras. Ele é do mesmo grupo, eu não conheço muito. Não, o que vai se juntar agora é o seguinte, ó. I9, Academia Colorada e o Convergência Colorada e mais o povo do clube. Não tem como não ir para o segundo turno. Eles têm 170 votos. E aí, o outro é Alexandre Chaves Barcelos ou o doutor Aquino. Cada vez mais, eu assisti essa semana passada, acho que foi o Zac aqui. Zac. Tem que ser Arena e MDB, velho. Não dá clube de futebol, não pode ter, não pode. Não pode ter. Nós velhos somos ranzinhos. Não, mas não é questão de ranzinza. Não pode ter tanto movimento. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu no Internacional. Daqui a pouco tu tem que fazer uma articulação para poder ter... Cara, é oposição e situação, velho. E assim, só quero deixar bem claro aqui. Republicanos e democratas, né? É isso aí. Eu só quero deixar bem claro aqui, ó. O Rodrigo Caetano se dá com o presidente. Sim, não é. Senão o presidente podia ter tirado os dois. Claro. Mas o Caetano tem contrato até o meio dos campeonatos. Que ninguém esperava também, né? Para mim, o Caetano já está acertado com algum clube. Porque na entrevista que ele deu para a Rádio Grenal antes do jogo, que eu reproduzi até na hora que eu fui apresentar, era gravado e tal. Na hora que ele chegou na concentração, ele deu uma entrevista se despedindo. O cara que agora está comandando o vestiário. Não que ele vá fazer as coisas com má vontade, mas, pô, peraí, não é a mesma coisa. Não. Então... Mas olha, eu fiquei até assim, te confesso, estava em casa assistindo, fiquei feliz quando ouvi aquilo do Zac. É uma coisa que eu que convivi por 10 anos dentro de clube, e quando começou essa situação de movimento político, aí tu tem quantos grupos tem hoje?
Tem uns 15. Olha. Sabe, tem organização fora do clube. Sabe para quem é que é bom isso aí? Sabe para quem é que é bom? Isso é bom para a imprensa. Mas a imprensa não dá muita bola para a política. Dá, sim. Esse programa aqui... Tem colegas que dão, porque isso é uma forma de captar informação, né? Tu cria fonte. Aonde tu abre espaço para essas pessoas desse movimento, lá no começo, né, quando os caras estão para se promover, estão querendo aparecer, e aí depois vão entrar dentro do clube, eles são devedores. Fica uma relação. Não tá nem errado o papel do jornalista nisso. Acho que está certo. Eu só acho que para o clube de futebol não é uma situação benéfica, acho que não é uma coisa boa. Clube de futebol tem que ter dono. Tem que ter dono. De verdade, tem que ter dono. Onde tu vai administrar com o coração, tu te complica. O Everton fez um belo trabalho no Novo Hamburgo. Dinheiro, né? É torcedor do Novo Hamburgo, gosta muito do Novo Hamburgo, mas não é a paixão que tu tem pelo Internacional. Estou certo ou estou errado? É diferente, mas evidentemente que... Porque são grandezas diferentes. São grandezas diferentes, né? O único campeonato que os dois disputam é o Gauchão. Né? Sim. E aí, então, o Gauchão é muito mais importante para o Novo Hamburgo do que para o Internacional. Claro. Sei lá se talvez o Novo Hamburgo passasse... Mas o que eu digo é o seguinte, quando tu administra a coisa, quando tu bota a paixão na coisa, na situação, tu não vai administrar, tu corre um sério risco, olha, de botar os pés pelas mãos. Em qualquer coisa que tu está fazendo, qualquer coisa que tu administrar. Sempre que tu fores administrar, tu tem que ir pela racionalidade. O cara mais frio que eu vi quando o Grêmio subiu para a segunda divisão foi o cara que manteve a frieza, manteve a calma em todo aquele processo, foi o Mano Menezes. Nós discussão, tira o time de campo. Eu estava destrambelhado. Onde tu tem profissionais administrando, sabe? Tu vai ter o profissional jogando. Porque o jogador tem que ter amor pelo clube. Pode prejudicar o time, porque tu está tão envolvido emocionalmente. Né? Eu estava falando com vocês aí e pensando na estratégia para a transmissão de domingo. Se o jogo é no Beira-Rio, o narrador vai ter que ir lá, o técnico vai ter que ir lá. O comentarista não vai ter imagem, ele vai ter que comentar pelo Facebook. Tem que dar um jeito de instalar uma câmera lá para transmitir o Facebook. É uma alternativa, né? Olha, mas não, pelo vai ser enjambração. Mas pelo Facebook não pode. Tem que ter autorização? Eu acho que tem que ter autorização. No estádio? Eu acho que tem que ter autorização. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode? Pelo eu acho que o que pode talvez ser feito é o seguinte, isso pode ser feito. A Pampa, no caso lá da Rádio Grenal, levar um Multilink, que faz um link para a emissora, e aí jogar dentro lá, vai botar alguém lá na... Com autorização do Inter? Não, isso não precisa ter autorização, porque cada emissora de televisão, as emissoras de televisão, por exemplo, podem levar o cinegrafista. O cinegrafista tem autorização. Tanto que sábado passado, acho que eu estava de plantão... Sábado retrasado, foi Inter e São Paulo, né? Isso. E sábado retrasado, né? Eu estava de plantão na TV, sábado, e aí, às 7 horas, era perto do horário de eu sair, e aí botaram o Multilink, estavam recebendo lá em cima na TV. Só que assim, é uma transmissão com câmera única, né? 1960, a única diferença é que colorido foi... O comentarista de arbitragem está ferrado. Não tem. Desde que não passe para o público, né? Fica interno, né? Porque essas rádios web, né? Elas, via de regra, geram a imagem da transmissão, mas da cabine nos estádios. Não, mas está lembrando bem aqui o Maurício, pelo aplicativo dá para acompanhar. Mas qual aplicativo? Da Turner. Mas tem que ter, né? Sim, tem. Mas a Turner é TNT. Na Globosat que tem? Não sei. Eu acredito que a Turner vá transmitir esse jogo pela TNT no canal de filmes. Mas eu acho que não sei se transmite para Porto Alegre. Isso é que o Maurício Periga está dizendo. Periga para Porto Alegre e botar em outro jogo. Eu não sei como é que é a sistemática deles. Eu não sei como é que é o contrato. Apesar de que não está tendo público, né? Não está tendo público. Acho que eles vão acabar transmitir para a praça. Eu acho que sim. Porque não influencia no público do estádio. Mas é que o Premier é que proíbe. Porque tira. Pois é, o Inter... Mas o Inter não tendo... Mas o Inter tem Premier. Tem. E aí a Globo não deixa passar.
O Atlético é que não tem. O Atlético não tem Premier. Não tem. E aí a Globo... Nós estamos prestando um serviço aqui, é meio chato isso. E aí a Globo bloqueia. Bloqueia. A Globo não permite. Guerra, como diria o Azambuja, guerra é guerra. É verdade. E o Petralha está muito preocupado com isso. E o contrato está escrito ali. Na verdade, quem não permite é o Atlético Paranaense. É o Atlético. Não é a Globo. Não, o Atlético não vendeu os direitos. Sim. Mas como o Inter é o Atlético mandante... poderia liberar para passar. Mas aí é o seguinte... Porque quem tem pay-per-view pode ver os jogos, inclusive, da praça. Sim. Não, e a verdade é a seguinte, eu acho que quando é o mandante, por exemplo, o Inter é o mandante do jogo, quem vai dar o ok para transmissão ou não é o Inter. No caso do Inter, como ele tem Premier, pode dar ok, mas eu acho que a Globo não tem interesse que Não, aí a Globo tem, se é no Premier tem. Aí vai botar no seu, Na grade? Claro, não, porque eu achei que seria não é a grade da Globo. Aí entra no mas é que eu achei que ia ser uma retaliação por parte da Globo. Não, mas a Globo já não vai transmitir justamente por causa disso. Por retaliação? É. Pois é. Mas com quem é a retaliação? Com o Atlético? Com o mundo do futebol. Não. É com o Atlético. O Atlético, o Flamengo, os times que votaram contra, que votaram a favor do direito do mandante. Se não for por retaliação, o Inter tem contrato com o Premier, vai passar. Aí só se ela quiser. Eu não sei como é. O Maurício fala mais do que vocês, então por isso que às vezes eu perco o raciocínio, entendeu? Está aqui me soprando. A Globo não usa a lei do mandante. Não usa? Não usa. Então, mas ela tem os direitos de transmissão do jogo. Não, porque o Atlético não vendeu o jogo. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, já que nós estamos nesse debate, eu também estou querendo esclarecimento, eu acho que o público em geral quer também. No caso específico desse jogo, né? Nós devemos ter jogos. O Inter é domingo o jogo contra o... Às 8h30 da noite. Não vai ter... 8h30 da noite? Não vai ter... jogo da Turner. Não, mas então não vai ter sobreposição de horários de jogos. Os canais Premier vão estar livres para transmissão. Sim. Sim, mas o Atlético não tem contrato com o Premier. Ok, mas o Inter tem. Mas o que o REC está dizendo é que a Globo não usa a lei do mandante. A Globo não faz valer isso. Ou seja, tu queres dizer que... A Globo não quer correr o risco. A Globo não corre o risco de transmitir isso. Não tendo contrato, não transmite. É isso aí. A Globo, nesse aspecto, a Globo está sendo coerente. Porque o que ela faz? Ela poderia... Porque aí, se ela não quer fazer valer a lei do mandante para Flamengo, para outros clubes, ela, para se beneficiar, ela também não está usando. Mas quem... Porque ela poderia, teoricamente, ela poderia usar mas quem além do... Virou uma loucura isso aí. Não, um hospício. Não, mas o Brasil e Peru não tem transmissão também. Por enquanto. Peru e Brasil, no caso. Porque é fora. Mas a outra situação é a seguinte, o Flamengo também não tem contrato? Com a Globo? Tem. Né? Tem. Não é porque vocês citaram o Flamengo, eu fiquei meio assim. Não, o Flamengo que inventou essa coisa. Começou a bronca lá no Campeonato Carioca. E qual é o outro clube? É só o Atlético Paranaense que não tem? O Bragantino? Bragantino acertou. O Bragantino não tinha, né? E o Bragantino cedeu tudo, né? Nem dão o nome de Red Bull. Né? A gente é que dá aqui, de graça. É só a Globo que não dá. E a Globo paga os caras, pronto. Sabe que pagamos, mas não falamos Red Bull. Um dos problemas para a saída de algumas equipes do voleibol, né, como era o caso do Rexona, como era o caso do Banespa, foi em função da Globo. Sim, a Globo eles chamavam de Canoas. Sabe por que a Globo fez isso? A Globo fez isso aí quando perdeu os direitos de transmissão das Olimpíadas. Não, mas isso aí é bem anterior. Sim, mas foi naquele período, quando a Record comprou os direitos de transmissão das Olimpíadas, a Globo perdeu os direitos. Porque na época nós fomos numa reunião e de certa forma, como a minha equipe passou a ser chamada de Novo Hamburgo, né? Ao invés de online, aí fui eu que coloquei na mesa nós estávamos lá no Rio numa reunião e disse assim, só um pouquinho. Se a minha empresa tem fins lucrativos, assim como a Palmolive tem aí com o Rexona, tem o Banespa e assim por diante, as universidades, a UBRA e a Caxias são particulares, né? Então, também tem que ser chamado de Caxias e de Canoas. E aí, sem querer, eu quebrei as pernas. Né? E aí passaram a chamar, porque daí eu exigi. Na verdade, é o seguinte, nós estamos entregando o produto para vocês, gratuitamente, porque nós não ganhávamos nada pela transmissão.
Não ganhávamos nada. E eles diziam que com isso estavam promovendo. Mas a marca ainda, pelo menos. Mas o que aconteceu, mas eles se retiraram em função disso. Aí o pessoal do Rexona e o pessoal do Banespa disse o seguinte: dá uma olhada o que nós investimos em publicidade na Globo. O que nós investimos em publicidade é uma grandeza. E aí não pode chamar o time. Mas é que a ideia, isso é que eu estou te dizendo, a ideia original ali foi fritar. É grave isso que eu estou dizendo, mas é por aí. Foi fritar o esporte olímpico brasileiro. Tu acabar com o esporte olímpico brasileiro, naquele momento. Tu tirar o incentivo das empresas patrocinadoras. Por quê? Porque a Globo tinha perdido, foi em 2010 ou não foi? Não, eu estava lá ainda. Em 2012 foi a Olimpíada? Mas isso já foi a primeira da Record, né? Em 2012 foi a primeira da Record, depois 2016 do Brasil. Mas eu estou falando em 2003, que foi quando aconteceu conosco. Isso foi bem antes. Tá, mas Londres já não foi... Não. Londres ainda foi Globo? Foi. Eles passaram... Globo ou Sport TV? Tem que ver, porque continua tendo Sport TV. Mas eu acho que a Record comprou antes. Em 2004 eles passaram a chamar todo mundo pelo nome da cidade. Que foi, e aí mas quebraram as pernas comigo porque eu mudei de Novo Hamburgo para São Leopoldo. E na transmissão eles tinham que dizer: este é o time que era Novo Hamburgo ano passado, este ano é São Leopoldo. Mas Everton, eu acho que por ali, naquele período foi o período onde houve a compra por parte da Record. Aí eu não sei porque tu compra muito antes os direitos. Sim. E isso foi parte de um processo. Só um pouquinho. Por que eu vou ficar incentivando uma coisa que depois eu não vou poder transmitir? Bom, e o Grenal? Agradou vocês? Olha, a mim não causou nenhum tipo de surpresa. Eu imaginava, mais uma vez, que quando eu vi a escalação... Tu já achou que ia levar ferro de novo? Quando eu vi a escalação, eu não consigo entender e eu digo... a teimosia ali parecia... Bom, agora eu vou botar o bode na sala. Agora eles vão me mandar embora. Vou botar o Musto. Só pode ser provocação, não é possível. Todo mundo dando que ia jogar o Lindoso. Chega na hora, joga o bruxo. E existem umas situações... vamos só relembrar um pouquinho. Eu acho que já não é mais tão amistosa a relação do técnico com o Rodrigo Caetano. Por quê? Ele está queimando o grupo toda hora e o dirigente tem que sair explicando. Exatamente. É corto, é insuficiente, as lesões, a intensidade, a moralidade, Mas aí eu faço a seguinte, e já notou que quando a coisa encrespa, ele começa a falar o espanhol com rapidez, como eles falam entre eles. Ontem estava bravo, sábado estava bravo. É que quando é para a pessoa não entender, né? Então, ele veio para revolucionar o Inter, para transformar o Inter num time mais agressivo, com posse de bola, que propõe o jogo. O que nós estamos vendo hoje? Um retrocesso total. Escalações equivocadas. Vai ver se agora na janela que se encerra amanhã, se veio alguma proposta pelo Musto, pelo Rodinei, pelo Moisés. É óbvio que não vem proposta nenhuma. Esse jogador, o Musto, eu digo para vocês, é a pior contratação que o Inter já fez desde que eu me conheço por gente que eu vou a futebol. Por quê? Porque nós já ele joga. Se ele não jogasse, não teria problema. Exatamente. Ele joga. Porque ele joga. Porque aquele não teria problema. Se joga o Rodinei, ele seria mais um. Sim. Porque... Ele aos 30 do segundo tempo só para tomar o cartão, porque ele não pode ir para casa sem o cartão. Não, ele tem que levar alguma coisa para casa. Porque nós contratamos uma outra vez 2 laterais, um chileno e o outro que era brasileiro, parente do Paulo César, me parece, lembra? Mas acho que esse era chileno, não era? Paulo César Magalhães? Que era chileno também. Sobrinho. Que eram muito fracos. E teve um outro também que foi de seleção chilena, que jogou poucas vezes um lateral esquerdo. Mas daí não jogaram. Não jogaram porque mostraram que não tinham condições de ser titulares, não jogaram. Tu diz na mesma época do Paulo César? Não. Foram... Não, era os Pérez. Era os Pérez, exatamente. Eram os dois. Esses foram... Esse foi na época do Miranda. Exato. Tinha a história do que não... Era a praga da lateral esquerda. Como é que se dizia? Isso. Não era praga que se diz. Maldição. A maldição da lateral. Aí o presidente do Inter vou lá comprar o lateral da seleção. E hoje eles repetiram, porque trouxeram outro que foi esse, que era do Atlético Paranaense, que estava jogando na 3ª divisão da Bulgária, lá, que emprestaram... Natanael. Mas o Inter tinha contratado o Cássio, que ele jogou no Flamengo também naquela época. Mas com relação a essa situação que vocês estão falando de negócio, né, de coisa que assim, ó, o Everton colocou que o Internacional não vendeu quase ninguém veio atrás. O desespero que foi para vender o Bruno Fux, sabe?
Era uma coisa assim, olha... Mas esse foi um grande negócio. Não, eu acho que esse foi um sim, grande negócio, porque o Bruno Fux é um jogador comum. Eu não via ninguém veio. Não, porque tem oferta, e era um desespero, para E o conseguir Potker, vender. que estava vendido, agora jogou. O Potker era 700 mil euros. Mas 700 mil euros pelo Potker... Ia se livrar do salário. Mas é uma fortuna. Ele vai terminar agora o contrato com o Inter. Em meio do ano. Mas era uma fortuna, 700 mil euros pelo Potker. Pelo Potker? 7 vezes 6, 42, 4 milhões. O Potker só está jogando porque não tem torcida. Sim. Não, e o Cudê continua no Inter só porque não tem torcida também. Porque eu queria ver ele escalar o Musto com o Beira-Rio lotado. Eu acho que se ele não ganhar o último Grenal que tem do ano... Ele não pode chegar lá. Eu acho que no final do ano... Não pode chegar lá. Ele não pode Eu chegar. acho que no final do ano... Não, mas eu acho que ele Olha, não foi embora ainda. onde é que multa, estão as porque é muito alta, convicções dele? 14 milhões. Onde é que estão as convicções dele? Como é que um time que não tem armador, o D'Alessandro, a gente vê que o jogo muda quando o D'Alessandro está em campo. Se o D'Alessandro puder entregar 30 minutos, está ótimo, mas eu acho que o D'Alessandro joga quase com o jogo inteiro. Não sempre, mas enquanto tiver condições tem que ser titular. E aí o Thiago Galhardo, que é o homem mais agudo do Inter e que resolveu, logo que o Guerreiro se machucou, mostrou que quanto mais perto do gol ele está, mais gols ele faz, ele afasta do gol. Everton, eu acho que está acontecendo uma situação ali da cabeça da área, é o seguinte, ele não gosta nem do Lindoso e nem do Musto. E tem dúvidas em relação ao Johnny. Não, mas era o terceiro. Chegou uma época que ele estava em terceiro. Era o Lindoso, o Johnny e o Musto. Só que agora o Lindoso jogou mal 2 partidas na sequência, ele aproveitou e ressuscitou o bruxo. Né? E o Johnny se lesionou também. E agora ainda mais 15 dias sem o Johnny. Sorte do Internacional que o Musto tomou o cartão vermelho e vai jogar o Lindoso contra o Bragantino. Sorte do Internacional. Mas eu te porque ele toma cartão sempre. Claro. Ele tem a média é mais de meio cartão por jogo. Eu não sei, eu não quero... 6 grenais, né? Já foram até agora. Ele jogou 5. Ele jogou 5 e foi expulso em 2. 2 e não tomou o vermelho lá em Caxias porque o árbitro não quis expulsar. Não quis dar. Porque podia dar ou não dar, né? Segundo o nosso analista de arbitragem, não era lance para cartão, era lance para pênalti. Né? Por sinal, concordo contigo. Vou te dizer, não foi nem falta do Cortez. Mas é óbvio. Ele entrou, ele foi, mas para amarelo. Não. Quando eu olhei a primeira vez, eu digo, não, expulso. E achei até que tinha que ser. Se fosse para expulsão, ele. Pênalti, tu diz? Não, o segundo cartão amarelo do Cortez é uma porque barbaridade. ele não entrou por cima. Para mim é uma barbaridade. Ele entrou, para mim também, porque ele entrou. Mas ele entrou de uma forma desproporcional. Tu diz o segundo? O primeiro ele entrou desproporcional, porque ele pisa no calcanhar do rapaz. No segundo. Não, ele não tomou amarelo quando ele fez o pênalti. Não. Não. Não, ele tomou amarelo no... aí do pênalti eles queriam. Eu acho que o juiz somou tudo. Mas o segundo ele entrou de forma... Mas ele entrou rachando. Quando eu olhei, para mim, foi um choque. Ele entrou, ele perdeu o controle da para mim aquilo é compensação. E ele não, e se tu for olhar, ele não bota o... Não, ele não faz a alavanca. Ele nem bota o pé por cima. Que essa foi a impressão que eu fiquei. Mas ele eu tira achei o pé, que ele entrou... E os dois se bateram. Né? Então, entre tu e o Diego Real, eu fico contigo. Discuti com o Diego já num jogo, mas o Diego ele perdeu o controle. Perdeu o controle, não. E acho que se ele não bate num, ele ia cair. Os dois se machucaram, né? Sim. Daqui a pouco não... Mas eu não quero fazer perguntas real do Bola nas Costas aqui, mas eu gostaria que alguém fizesse um levantamento de quantos pontos o Inter fez, tira Gauchão fora, nos campeonatos brasileiros, Libertadores, quando jogou, nos jogos em que o Musto jogou. Não aqueles que ele entrou faltando 2 minutos, como ele entrou em alguns... O Inter tem 60% de aproveitamento. Tá, mas com o Musto... Com o Musto deve ter uns 30%. Olha, eu não sei se chega a isso. Porque ele, para colocar o Musto, porque o Musto, uma hora dessa, vai jogar atrás do Marcelo Lomba. Não, já está... do Marcelo Lomba. Do Marcelo Lomba. E daí, como eu digo, dá mais um empurrãozinho nele e bota para trás o gol. Daí não atrapalha. Ficando de banco. Porque ele consegue... Ontem ele estava errando passes assim, ó, daqui até ali, estava nervoso. Mas ele erra naturalmente esses passes. O que eu não consigo entender é que ele quer fazer a saída de 3 usando 2 caras... O Italugal está nos assistindo, é apaixonado por ele. Tirou... Bom... Opa, vai chegar o meu colega agora? Não, nem conhece. O que eu quero dizer é o seguinte, até perdi o raciocínio.
que o Musto, nessa saída de 3, que o Kudê quis colocar como uma saída diferente, com bola no chão do Inter, com o Musto e o Zé Gabriel, ele colocou o Zé Gabriel no time para dar qualidade. Nenhum dos dois consegue passar. Nenhum dos dois. E a gente sabia e todo mundo que entende minimamente futebol sabe que uma zaga, para dar certo, como por exemplo nós temos Kahneman e Jeromel, e nós já tivemos tantos outros exemplos, tu tem que ter um pro bote, que no caso do Grêmio é o Kahneman, e tu tem que ter um da espera, que é mais técnico, que é o Jeromel. E nós tínhamos uma zaga que estava perfeita, com o Moledo dando bote e o Cuesta saindo com mais facilidade, com uma bola mais no chão. Aí ele me coloca para adequar o Bruxo, para arrumar uma colocação para o Bruxo dele no time, ele me coloca essa saída de 3 com o Musto atrás, automaticamente ele puxa o Edenilson para trás, ou seja, ele desmonta, e o Patrick tem que voltar também. Então ele desmonta o meio-campo, faz com que o Patrick, que é um carregador de bola, tenha que voltar aqui atrás e tenha que, então, percorrer o maior espaço de campo carregando a bola, a chance de desarme é maior ainda. E o Edenilson, que é um cara que estava chegando dentro da área, fazendo gol, se aproximando dos atacantes, tem que vir aqui atrás buscar, porque eles não têm qualidade de passe. O que está acontecendo? Triangula ali atrás, entre os 3 zagueiros, atrasa para o Lomba para dar um balão para frente. Ou seja, tudo aquilo que foi apregoado como a diferença que o Inter vai para baixo, está fazendo o contrário. E para finalizar, Sérgio, última frase, para finalizar, o veneno dele, que era a marcação alta, quando ele sofre contra veneno, ele se perde total. O Goiás adiantou, naquele jogo contra o Inter, 2 metros a marcação, e o Inter se perdeu porque não tem gente com qualidade para sair jogando. E aí ele pega e desmonta o meio-campo inteiro para arrumar um lugar. Eu acho que o titular dele é o Johnny. Mas esse seria um bom titular. Tem uma coisa que eu ouvi porque eu acho assim, acho que o Grenal desestabilizou o Inter. Porque o Inter vinha bem no Brasileiro. Né? Acho que depois perdeu o Campeonato Gaúcho, na Libertadores estava bem, na retomada. Estava jogando. Veio o Grenal, desestabilizou. Exatamente. E aí a confiança, foi para o espaço. O Grêmio recuperou um pouco da confiança. Tem uma coisa que eu queria abordar com vocês, que eu acho que eu ouvi na transmissão do jogo pela Sport TV no sábado, estavam comentando que todos os gols que saíram em Grenais nesse ano, e vieram os do Grêmio, obviamente, todos no segundo tempo. Os primeiros tempos, todos terminaram em 0-0. Então o Grêmio construiu as suas 4 vitórias no intervalo do jogo. Boa observação. E assim, e eu não sei se porque a gente sabe também, existe a gente já conversou aqui algumas vezes, diferença entre técnico e treinador, né? De repente o Kudê é bom treinador, ele consegue trabalhar durante a semana, consegue fazer a coisa vai funcionando, mas ele não consegue enxergar o jogo, daqui a pouco ele não vai ter uma capacidade, não sei, estou só levantando uma situação, uma capacidade de improviso. Se ele só colocasse o D'Alessandro no segundo tempo, ele já melhoraria. Isso todo mundo comentou. Olha, começa o segundo tempo com o D'Alessandro. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. E o D'Alessandro vai correr 45. Camisa 10 que todo mundo gostaria de ter. Tem mais articulador. Vai colocar só o que ele pode. O Douglas. Se for o caso, está indo para o Jorge Wilstermann, com quase 40 anos e gordo ainda. Tu tem 5, olha aqui, tu tem 5 substituições para fazer, né? Nada te impede, bota o D'Alessandro lá no começo do segundo tempo, por exemplo. Volta no segundo tempo com o D'Alessandro, nem queima. Volta com ele. Qual é o problema de tirar o Bosquilha? Não, volta com o D'Alessandro. Eu também não vejo problema. Aqui, ó. Não é problema. Se o D'Alessandro aguenta 30 minutos, por exemplo, né? Volta com o D'Alessandro, se ele cansar lá os 30, troca. Tu tem 5 substituições para fazer. E outra? Nada te impede de substituir o outro, um pelo outro. E outra, se tu substituir no intervalo, não conta aqueles 3 tempos de substituição, né? Ainda tem essa vantagem. Sabe qual é a única diferença? Que quando entra o D'Alessandro, se é o Bosquilha, por exemplo, ele só tira um pouquinho para o lado o Patrick. E o D'Alessandro faz a do Patrick. Exato. Mas é uma coisa assim, banal. Não precisa nem aproximar do centroavante. Muda. Né? Fica ali na maciota. Como o Douglas ficava. E muda toda a postura do time. Agora, sobre o que tu falaste dos Grenais que terminaram os primeiros tempos 0-0, também cabe lembrar
que nos dois empates, o Inter foi inferior no primeiro tempo. O Grêmio merecia estar na frente do Inter. Não tanto nesse, mas no outro, que foi, eu acho que... No primeiro da Libertadores, né? Eu acho que o Inter foi bem no jogo todo. Foi o único Grenal, acho que o Inter foi melhor do que o Inter teve coragem. Que o Grêmio. Nesse eu acho que não. E com toda a torcida nesse do Grêmio. Eu acho que o Grêmio já foi. Eu acho também nesse eu acho que o Grêmio já foi, no primeiro tempo já foi melhor. Mas o pior primeiro tempo do Inter foi um massacre do Grêmio, foi o primeiro do Cudê. Ele podia ter tomado 4 no primeiro tempo. E depois com 10 homens. E eu estava comentando aquele jogo. Foi quando saiu. Eu fiz uma frase. Foi quando o Musto foi expulso, melhorou um monte. Eu disse, torcedor colorado, não se preocupe, pior do que está, não vai ficar. Porque já era para estar 2 ou 3-0 pro Grêmio. E esse rapaz só faz falta. Uma atrás da outra. E vocês viram, né? O Inter melhorou depois da saída dele. Claro. De novo agora. Agora de novo. Mas empatou o jogo. Quando ele saiu, o Inter estava perdendo. Estava perdendo. É inacreditável. Olha aqui, ó. O Grêmio vai pingar aí um troquinho pelo Alex Telles. Mas essa é uma situação boa e ruim ao mesmo tempo. Eu tô bravo lá com os caras do Manchester. Do Porto. Não, Manchester City? Está indo para o Manchester City, não? Ah, sim, ele está... É o United ou o City? Não, ele não está indo para o Paris Saint-Germain? Não. Mudou o destino? Não, mas junto com o Cavani lá. O Mudou. Cavani é para vir para É o United. Ele desistiu. Tá. Tá bravo com eles? Mas claro. Tá, mas aí é o seguinte, o Alex Telles é a notícia boa e ruim. Entra um troquinho, R$800 mil. Sim. A ruim já saiu. É que já foi. É que entra o dinheiro para o Porto, pesado, para comprar o PP. Por isso que eles vêm com mais dinheiro. E mais dinheiro não é problema para o Grêmio. O Grêmio pode dizer não. O jogador vai dizer sim. Essa é a bronquite. Porque até o jogador entende. Ele nas redes sociais já está se despedindo. Exatamente. O PP, tu vale pelo menos 15. Tu sabe disso. O Grêmio pode dizer isso para o PP. Aí os caras vêm com 20, diz, presidente, o senhor disse que eu valia pelo menos 15, os caras estão dando 20. E se falou em 100 a 120 mil euros de salário mensal. Gente, isso é completamente fora da nossa realidade. O Edenilson vai ganhar com 31 anos. Se não dá para segurar o PP, como é que vai segurar o Edenilson? 660 mil. Hoje eu acho que não joga mais pelo Inter o Edenilson. O euro fechou a 6,60 hoje, né? 6,70. Que seja. 100 mil euros são 660, 670 mil. Gente... Fora o alho. Quantas pessoas, talvez o REC bata por aí, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas não ganham metade disso num ano? Mas acho que tem uma coisa só que tem que ver. Tem muito jogador. Coitado. Tem muito jogador que se complicou, por exemplo, os caras iam para a Alemanha. Na época que os caras começaram a sair daqui e ir para a Alemanha. O alemão vai lá, vai ganhar tanto. Só que quando chega lá, assina o contrato. Metade. É metade, velho. Porque lá tem o imposto de renda. 48% na fonte então, na Alemanha. Assim, e tem que ser. E é 48%, é 40%. Sabe quando é que eles ficam ricos? Quando eles voltam. Aí devolve uma parte do imposto. Exato. Consegue trazer alguma coisa. E vem em moeda forte, né? Vem em moeda forte. Eles devolvem na volta. E amanhã é o último dia, isso, para a janela lá. Amanhã termina tudo. Ouvi, e acho que de uma relação que tem dentro do Grêmio, que eles esperam que o Porto aumente no mínimo $5 milhões a proposta. É em euros ou em dólares que eles fizeram 15 milhões? O que eles estão oferecendo? 15. Mas 15 de dólares. Não, era 10, foi para 15. Se fechar em 20, não tem como. Disse que ele iria a 20. E o Grêmio, nesse caso, fica com mais dinheiro do que ficou... Com o Cebolinha. Porque ele tem 70% do passe. Só que daí é o seguinte, o PP lucra porque a grande parte é da família. Então todos ficam felizes. Aí, né? Vai ser difícil. Mas tem que ver. Se vier, vem. Se vier, vem bem. Aí o Grêmio tem... Se vender bem... O Grêmio tem esse que veio do Luiz Fernando. Do Botafogo, Luiz Fernando. O do São Paulo, o Everton. Tem o Ferreirinha. Tem o Elias. Quantidade o Grêmio tem. Eu não sei se tem alguém de qualidade. Porque quando saiu o Everton, a gente tem o PP. Agora, apostar todas as fichas no Everton... Eu vou te dizer, eu gostei muito do que eu vi do Luiz Fernando. Eu também. Eu gostei muito do que eu vi do Luiz Fernando. Eu achava o Luiz Fernando maravilhoso no Botafogo. Eu nunca comentei um jogo que esse cara tenha jogado mal. Mas eu não gosto nenhum desses jogadores. Nem Everton, nem Luiz Fernando. Me parece jogador mediano. Menos, eles são menos. Mas esse Elias eu não sei. Daqui a pouco... Eu acho que esse menino mostrou potencial. Quem, o Elias? O Internacional, com 11,
o Grêmio com 10. Decisão da Taça São Paulo. Sim. Melhor em campo? Disparado. Elias. Foi mesmo. Ou o goleiro do Inter, pode escolher. Mas o Elias foi muito bem naquele jogo. Foi muito bem. Ele tomou a responsabilidade para si. Chamou para si. Jogou como meia, na verdade, né? Porque ele era o articulador e o que concluía. Uma energia. Ele é meio roliço, assim, meio atarracado. Mas ele é forte, ele conduz bem, ele protege bem. Voltando para o Grenal, desculpe interromper. Quem é que vocês elegeram Eu votei no PP. Mas não foi um de cada? Não? É um de cada. Eu acho que o outro foi o do Alessandro, eu não me lembro. Hoje eu estava com a minha. 30 minutos? Com 30 minutos? Mas para ver jogou, mas quem jogou o Galhardo? O Heitor não dá para votar. Elegeram e outra, Moledo? Na pálida. Na pálida. Elegeram o Lomba. Mas também. Mas não foram defesas. Ele fez uma defesa importante, que foi 2x0. Para te ver como estava difícil. Que o goleiro é eleito quando ele faz 5, Isso é o que eu estou te dizendo, para tu poder ver. Não, mas para poder ver a situação da mesa. Por isso que é pálida. Opa, desculpa. Olha a corneta nos colegas. Deixa eu fazer uma outra coisa. Vocês viram que o Inter, novamente, nenhum jogador do Inter fez gol no Grenal, né? Se for o Vanderlei que fez, né? Sim, porque para mim a bola bateu na trave, não gosta do goleiro. Se ele pula para o outro lado... Se ele erra o canto... Se ele não vai na bola... Se ele erra o canto... Não, se ele erra o canto, se ele pula para o outro lado, dá na trave e volta. Quem deu o depoimento de gol na nossa rádio lá disse exatamente isso. Se ele não vai na bola... Ela bate e volta para o campo. Bom, Rodinei ou Heitor? Mas não tem nem discussão. Mas não tem a mínima discussão. O Heitor entrou... Foi bem lá naquela fumaceira de Cali, porque não era. E foi bem no Grenal mesmo também. Gordo. Né? E foi bem no Grenal também. E o Rodinei, basta a gente ter a última lembrança dele, né? Empurrando o cara dentro da área. Um pênalti contra o Bahia, em casa. Isso nem na várzea se faz um pênalti daquele. Né? E esses caras como Musto, né? A desculpa do Musto hoje foi horrorosa. Que ele não viu? Que ele quis apoiar com o braço para não permitir que ele evoluísse e que aí ele errou a altura. Mas pelo amor de Deus. Eu até me parecia assim que não foi uma coisa de propósito, mas ele só dá pontapé. Foi. Se ele mesmo diz, Sérgio, que ele usou o braço para segurar, ele está dizendo que foi proposital. O Vasco... E aí o Rodinei é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Com um monte de câmera que tem na televisão, tu não pode fazer um lance bobo daquele. Com o VAR, né? O Vasco está levando o Patrick. Do Grêmio, né? Já teve todas as chances, né? Até uma boa, acho que para os dois lados aí. O Vasco tem um elenco curto, como diz o... Por empréstimo ou... Não, empréstimo. O Vasco não tem dinheiro para nada, né? Voltando ao PP, ou o Porto leva agora ou leva em janeiro ou fevereiro. Eles não vão desistir. Não. Essa notícia eu dei há 2 ou 3 meses. Eu estava dentro do supermercado e me ligou o Léo Jorge. Aqui, chefia! Acabei de ver aqui na Fox, o Rui Braz aí, o repórter. Deu que o resenha com todo para cima do PP. Aí botei uma fotinho do PP dentro do supermercado e botei a notícia. Me xingaram a 4ª geração. Todo dia tem que vender um jogador do Grêmio. Presidente da IVE. O problema é que a fama que eu tô de gremista. Vendem bem, aí trazem Tardelli, Thiago Neves, André, bota um monte de dinheiro por um lado e do outro, sai a jato. Isso é mais ou menos como o cara comer aquele churrasco do sonho dele e depois ter uma baita de uma diarreia. Não deu nem para guardar nada. Mas está lembrando aqui que o presidente do Porto é amigo do Juliano Bertolucci, que tem 20% do PP, e isso poderia facilitar. Agora esse Bertolucci está com dinheiro, dá com pau, né? Porque foi ele que andava com o Everton para cima e para baixo. Então ele se dá bem com tudo que é presidente, do Benfica e do Porto. Ele vende um para cada um. Aí fica bom, né? Fica bom. Bom, o Elias renovou. Ontem o Paulinho Luz fez questão de falar na entrevista. Eu digo ontem porque sábado foi bem tarde. Né? E o Juliano ficou pela Europa, vai jogar no Istambul. Né? Que vai jogar a Liga dos Campeões. Né? E deve ter renovado por valores expressivos, porque o Istambul não é um time de tanto destaque assim, né? Não. Mas joga a Liga e... mas a Liga, ele não vai ciscar na Liga, né? Olha o grupo que pegou. Né? Paris Saint-Germain, Leipzig. Sim, já estreia contra o Paris Saint-Germain.
Mas deve ter pintado um cacau bacana, né? E o Luan hoje desmentiu nas redes sociais que esteja com depressão. Porque alguém deve ter largado isso para não virar verdade. Ele até não sei se foi ele, não foi ele que escreveu o texto, mas quem escreveu deve ter combinado bem com ele e deve ter até um posicionamento de algum médico. Depressão é coisa séria, não se brinca. Vamos parar por aí com essa brincadeira. Eu posso estar jogando mal e tal, mas não é depressão. Mas provavelmente ele deve estar causando uma certa depressão no torcedor do Corinthians, que esperava mais dele. Né? Agora ele custou caro pro Corinthians, né? Muito. Na época se falava que era tão barato, tão barato. Mas ninguém achou que era tão barato, porque eu vou dizer... 3 milhões de euros. Mas nós, aqui da aldeia, sabíamos que já não tinha muito... Já tinha passado. O Grêmio... Engraçado, tão jovem, né? Mas olha... 27 já, né? Mas quanto tempo ele ficou no Grêmio, Rec? Ficou bastante tempo. Olha, ficou dos 19 aos 27. Mas o organismo... São 7 anos, cara. Ficou 7. Enquanto tu é jovem, tu vai compensando, mas o organismo, ele sente quando o maltrato, sabe? Mas sabe que eu acho que não é nem só isso, Everton. Daqui a pouco é a questão da fadiga de metais também. Daqui a pouco tu precisa dar uma... Mas a oxigenada dele não está... Piorou, né? Ele está jogando menos. Mas acho que se tivesse ficado... Também não ia conseguir. Era a hora de ter saído. Sabe? Era a hora de ter. Mas eu acho que ele, sinceramente, eu acho que ele abandonou o futebol. Sinceramente, não é mais a dele. Falar em abandonou o Pato, ficou sem contrato? O Pato, ele está numa situação. Falar mal que. Meu patrão lá. Olha que agora não dá para falar mal do genro. Daqui a pouco vem meu colega, não dá. Mas olha aqui, estou brincando. Pior que as pessoas levam a sério, né? Eu estou na Grenal, Rede Pampa e tal. Tem que tomar cuidado. Não dá para falar mal do patrão. Parece, eu ouvi que ele tem uma ideia de retomar a Porta da Esperança que tu ia apresentar. Mas anunciar as Portas da Esperança. O Pato tem uma situação incrível, né? Ele pagou para voltar da China, rescindiu lá, ele pagou, para depois acertar a longo prazo com o São Paulo. E aí perdoou o São Paulo para poder sair fora. 34 milhões? Meu Deus do céu. 34 milhões. Mas se você pegar um levantamento dos jogadores mais bem pagos no mundo, ele está em sexto ou sétimo. Eu vi hoje, por acaso, eu estava sentado aqui, tinha uma coisa dos 10 jogadores mais bem pagos. Ele entra em sexto ou sétimo. E olha, depois daquela inicial no Inter, ele não chegou a ser aquele destaque também. Mas é que ele começou campeão do mundo. O cara começa campeão do mundo. Mas mesmo... Isso é igual o Luan. Graças ao Gabiru, né? O Luan campeão da... Mas graças a ele. Senão o Mazembaço seria antes. Ser o Al-Ali Laço. Porque aquele jogo, o Al-Ali jogou mais que o Inter. Foi. Não fosse a vitalidade dos guris, o Inter não ia ganhar. Porque eles não pararam de correr um minuto. Aquela cabeçada do Luiz Adriano. É isso aí. O gol do Pato e a cabeçada do Luiz Adriano. Aliás, mas depois os dois estão chateados com o Internacional. Vê o que é a história do futebol. O Luiz Adriano também? Porque eles não são lembrados na hora das grandes comemorações, na reinauguração do Beira-Rio, não foram lembrados. Mas não lembraram dos caras que inauguraram em 69, vão lembrar do Luiz Adriano e do Pato. Não justifica o outro. Mas os dois... Mas tem que lembrar também, tem que lembrar todo mundo, tem que lembrar... Não é porque não lembro dos caras de 69 não vão lembrar dos caras. Podia lembrar os campeões do mundo. Claro. Mas aí já era bicampeão da América, e, quantos times vão... Eu acho que tinha... eles saíram muito cedo, né? Os dois saíram muito cedo. Jogaram meia dúzia de partida cada um. Eu achei a grande injustiça não lembrar dos 69. O que o Inter fez depois? Uma meia-sola. Fez uma outra festa só para os de 69. Aí sim, aí fizeram lá um jogo, entregaram placa, fizeram... Aí eu lembro que eu levei lá o Dorinho, o Tovar, o Pontes, até o massagista de 69 homenageado. Aí tudo bem. Legal. Se recuperar. 69, o Grenal, o Beira-Rio 0-0. Zeno Escobar Barbosa anulou aquele gol do Valdomiro, né? Lembra? E o Inter foi campeão mesmo assim queimaram quase o carro do Zeno, né? A Fusquinha dele. Ainda era azul o Fusca dele. Já voltamos com o nosso Cadeira Cativa. Se o Atlético Mineiro for campeão, o Inter vai ser o time grande entre os 12 maiores do país, que há mais tempo não ganha um título nacional. Já é o segundo, né?
Mais um motivo para torcer para o Atlético agora esse ano. Se não então deu o tá. Grêmio, que deu o Atlético. Vamos fazer o seguinte, você vai pensando aí, vai pesquisar, com certeza. Já perguntou para o Dr. Google. Então, olha aqui, E a dica do REC... minuto mais, tá? Rec? 1 minuto mais. E a tua dica tá boa, né? Porque eu vi O Inter é 7 e tal e o Grêmio é 9 e tal. Exato, mas o REC tá dando uma dica Tá. boa, porque a Xuxa deu uma de ir de escola, né? Barbaridade. Qual é a letra do programa? Não, mas eu acho que não foi a letra Xuxa, não I. foi a- Não foi a Carla Pérez? Foi a Carla Pérez. Então Não, é, Era a loira, trocou a loira. troquei a loira. Nossa troquei a loira. conterrânea. Bom, mas eu ontem estava... Foi a Carla Pérez. Foi a Ontem eu Carla estava escola. assistindo uma transmissão, o cara conseguiu errar 3 coisas em 5 minutos. Aí disse, eu desligo ou jogo um troço na televisão. Se eu tenho um vaso por perto, jogava. Garrafa de vinho. O cara, é um desperdício. Não, garrafa de vinho não atira. Tu pode ter certeza que ele não atira. Não Se joga. atirar, Vazia, joga vazia. liga aqui, ó. Olha aqui, ó. O cara me largou estrear, Bah, desapercebido, meu certo. e por fim ele errou o ano da Copa União. Ele disse que em 88 o Bahia ganhou do Sport Recife. Já estou dando até dica de quem foi, né? Mas eu disse, mas o que é que eu estou fazendo? Mas aí eu queria ficar com o som, tá? Para ter noção de quem é que estava com a bola e tal. Aí eu sou obrigado a ouvir estrear, Barbaridade. né? Desapercebido, e que a Copa União foi em 88, não foi 87. Meu certo. E que o Bahia foi campeão da Copa União. Ele deu a entender, porque o Bahia depois Ganhou, foi campeão ganhou. brasileiro, o ano da Copa União. Não, foi 87, foi o Flamengo campeão, o Sport Recife, como que era. Aliás, ali até o Inter podia ter sido campeão, né? Foi a final, foi. É. O Inter não quis cruzar com o Guarani, aí cruzou o Flamengo com o Sport Recife. É. Foi isso? É que, na verdade, eles não queriam cruzar com os Não, times mas da eu acho série. que o Flamengo não Ama- jogou. amarelo. Não Não jogou? jogaram. Não jogaram. Eles não quiseram cruzar com os times da Exato. série amarela. Da lá. série Isso. amarela. Era verde, amarelo e... Isso, verde e amarelo. É. Não quiseram jogar com amarelo. Foi Flamengo o campeão de uma série e Inter vice, né? Maurício, tem muitos ganhadores ou não? 150 mensagens. Tá, então agora é o seguinte, terminou, não precisa mais votar. Já fica sabendo que a bola oficial da Federação Gaúcha de Beach Soccer, essa era a barbada, né? Acharam que hoje vocês... 150 acertaram? diz que tem umas 150 mensagens. Agora Não, ele vai mas a depurar. alegria do REC em 30 segundos, 150, isso é audiência, hein, REC? 158 não lidas, então ele vai ter que ler uma por uma agora. No programa de Vai amanhã. amanhã. Acho que, eu acho que vai... Ô, REC, amanhã tu Não, chama no o final do Sérgio ou programa. eu pelo celular para nós dizer um número. No final do programa, agora tem uma meia hora ali para o Maurício poder fazer isso aí, a gente vai divulgar quem é o cara, quem é o telespectador. Ou pode ser daqui a 15 minutos. Então é o seguinte... Ou olha, meia hora, é bom o pessoal ficar ligado, né? Ele está dizendo que é para dizer vocês dizerem o número, e aí, se o cara acertar de 1 a Não, acho que vamos 158... esperar um pouco, não. Acho que vamos esperar um pouco. É, né? Eu acho que não, tem que esperar, porque o telespectador... vai Faz ficar ele vendo. trabalhar, Assiste Rec, mais um faz pouquinho. ele Vai trabalhar o Maurício vai olhar aí os vagabundo. números. Então tá, a bola oficial da Federação Gaúcha de Beach Soccer é a Nedel. Já voltamos. Muito bem, 158 ligaram em 5 minutos, então vamos ter que fazer uma promoção diferente. O Maurício tem razão. Vocês vão dizer um número de 1 a 158, e aí, se der coincidência de acertar, senão a gente vai mudando, fica até mais bonito o negócio aqui, ó. Mandar um abraço pro sócio da Ademilar lá em Tubarão, Santa Catarina, que está nos assistindo, é o James, grande James. Muito obrigado pela parceria aí e parabéns pelo sucesso retumbante da Ademilar. Vamos lá então, Serginho, de 1 a 158. Eu e o Everton, né? Vamos... Não, mas tu diz o primeiro, depois o Everton diz o outro. Vamos ver se vai... Vai lá, Sérgio. 120. 120. E o teu? 143. 143. Vai vendo aí, ô Maurício, quando nós vamos falando de outros assuntos aqui, porque senão... Já voltamos. Quem ganhou foi o 120. Sérgio também, Sérgio da Vila Nova, respondeu os dois. E disse que está tentando desde agosto ganhar a bola. Então, Merece. Olha aí, né? merece. Esse tenteou bastante. E acertou os dois, né? É. E acertou os dois. Acertou os dois. Merecido. E disse que manda mensagem toda semana. Foi E 1900 e... Quando? 1900 e lá vai pedrada? 79 foi o Inter. 79. E o Grêmio 96. 96. O Internacional contra o Vasco, o Grêmio contra a Portuguesa.
Internacional contra o Vasco foi 2-0 lá, 2 gols do Chico Espina. E aqui 2-1, gols do Falcão e Jair. E o Grêmio perdeu por 2-0 para a Portuguesa lá. E aqui, precisava devolver os 2-0. 2-0 aqui, fez Paulo Nunes e o Ailton. Que fez o gol, que era auxiliar do Jorginho. E agora está treinando nas divisões de base do Fluminense. O Ailton, entrevistei há pouco tempo. Inclusive, repeti o gol para ele e tal. E aí, no depoimento de gol, ou na narração, o Haroldo diz, criticado. O amaldiçoado. E era mesmo, né? É verdade. E aí, mas o Haroldo diz assim, eu escrevi para você, Ailton. O Haroldo tinha aquela mania de mandar cartinha para os caras. Sim. Mandou para o Branco, mandou para o Ailton. E é meio bruxo que ele acerta. Serginho, o que mais te deixa agoniado no Grêmio e o que ainda te satisfaz e que faz você vislumbrar uma coisa melhor no futuro próximo? Segundo o Renato e o Paulo Luz, o Grêmio vai emendar vitórias. O que mais me deixa angustiado no Grêmio é eu não estar vendo mais o Grêmio que a gente via há um tempo atrás. Né? Mas você acha que é por causa da pandemia? Não sei, acho que talvez é uma série de fatores. Eu acho que a gente chegou num pico, né? E tu manter num platô é mais complicado, né? Mas acho que está longe ainda eu tinha como desejo, eu abriria a mão, né? de Libertadores, de Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro. Esse acho que é um campeonato que apesar de ser o que... Isso é um prazer longo, né? Tu tem que ganhar sempre, né? Tem que ganhar toda semana. Porque eu acho que... Tem que ser muito bom para ganhar o Campeonato Brasileiro. E isso é o que me angustia, eu não poder vislumbrar isso, não estar vislumbrando isso no Grêmio. Né? E o Inter, o que mais te angustia? Ou que te dá uma perspectiva futura? Foi campeão da Copa São Paulo, vai aproveitar esses meninos? Não me parece que o Inter está aprisionado nas ideias conturbadas do Cudê. Eu sinceramente sou daqueles que pensa que ele deveria sair imediatamente. Claro, tem as questões financeiras, tem sempre essa questão de mudança de treinador. Os caras para vir para cá eles se cercam, né? Mas hoje o Inter não me dá perspectiva nenhuma, não me dá perspectiva futura nenhuma, né? Porque eu não vejo equilíbrio, né? Eu não vejo aquela gana por vitórias, aquele espírito que todo clube vencedor, toda equipe vencedora tem que aquele espírito de indignação diante da dificuldade. Não, o Inter se mostra um time prostrado, né? A gente não vê evolução técnica, a gente não vê uma evolução de esquema tático, as ideias que eram para ter sido aplicadas parece que se perderam, se esvaíram. Então, vamos ficar esperando mais uma vez na fila, porque eu acho que agora Flamengo, Palmeiras, aí recuperando o jogo atrasado. Pelo índice de aproveitamento, o Grêmio é 12º, 13º e o Internacional é 4º. E acho que não vai ter para nenhum dos dois. Agora, o Atlético Mineiro, que está todo mundo... Eu não boto muita fé, não. Não, e tem uma situação, né? Está todo mundo assim... O Sampaoli estão colocando o homem num pedestal lá em cima. Né? Mas o elenco não é esse poder. Não tem agora todo. Não, tudo bem, mas tem uma outra coisa que tem que ser levada em conta, que assim, tá todo mundo endeusando o Sampaoli, que é o mesmo cara que fez o fiasco que fez com a Argentina na Copa. Ano passado, com o Santos, se eu não me engano, foi eliminado eu não sei se foi Ele foi na Sul-Americana e na Libertadores. Na Libertadores e também no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista. Então, assim, ó, e agora, esse ano, o Atlético não estava na pré-Libertadores? O Atlético ganhou o Campeonato Estadual? Estadual, não, ele não classificou. Ele não classificou. Não, ele não classificou. Então ele está na Sul-Americana. Eu acho que está na Sul-Americana, né? Ou ele disputou a pré-Libertadores e foi eliminado? Eu acho que ele foi eliminado. Eu acho que não está com o celular dele lá? O que Não, o Atlético do Daniel era o técnico. Não, no início do ano. Não era o... Mas o campeão mineiro é ele. Tudo bem. Acho que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Sim, mas o Atlético acho também. O Atlético disputou a pré-Libertadores, não?
O Atlético foi eliminado da Sul-Americana, é pior. Pior. Se eu não me engano, foi o River o adversário. Uma coisa assim. O River Mas é o River do Uruguai. Sim, do Uruguai. Mas não foi esse ano, foi ano passado isso, não? Não, esse ano. Esse ano. E foi com ele? Não, foi com o Dudamel. Não era ele ainda. O Dudamel caiu porque perdeu para os Afogados lá e perdeu Porque tem o seguinte, primeira fase. O Atlético Mineiro está jogando um campeonato só, né, velho? Esse Tá jogando só. é o favorável. Ele tá com ele até não tem um elenco, não tem essas coisas, mas é um joguinho por semana. O cara tá podendo trabalhar, tá podendo, sabe, elaborar. É a União Santa Fé eliminou o Atlético. Quem fez esse comentário, quem fez essa lembrança foi o nosso colega Roberto Tomé, hoje no Face. Tá todo mundo botando o Sampaoli esse lá para cima. Eu sinceramente não acredito numa continuidade do Atlético nesses patamares de rendimento, em termos de resultado, evidentemente. Eu não acredito que ele vai manter. Eu não vejo o elenco do Atlético para se manter nesse patamar. Ele arrumou 2 frentes, que é uma solução que o Grêmio está encontrando, que são muito rápidos, né? É o Keno e o outro, eu sempre me esqueço o nome, Savarino. Savarino fez um gol ontem. Savarino. Ele é muito rápido. É muito rápido. E o Keno... Está iluminado. Está iluminado o Keno. Mas o Keno é bom jogador. E tem o Sacha, que também é um jogador inteligente, mas o Sacha também não é, né? Tem o Jair, que jogou no Internacional, que é bom volante. O Sacha é amigo do Luana. Mas o Sacha é um jogador para grupo muito interessante. Muito interessante. Mas ele fica na reserva, fica meio acabrunhado, mas ele sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Sabe fazer. Já voltamos. Já fizemos os 3? Já. Então eu estou acelerado aqui. Em termos de amanhã, se não sair o PP, não tem outro para sair, né? Não. Não tem, né? Não. O Mateuzinho? Não, acho que... Só se fosse amanhã, né? Porque houve a especulação da Espanha ali. Mas não teve nem proposta, né? Ou a gente não ficou sabendo também. Tem isso, né? Pois é, mas 15 milhões, vocês acham um dinheirinho legal para o PP? Engraçado, o PP há 15, 20 euros, dias... não, mas é dólares, né? Euros. Euros? Pô. Mas olha aqui, há 15 ou 20 dias, o Renato estava fazendo um revezamento quase dele com o Everton. Espera um pouquinho. Eu cheguei a dar uma notícia que ajudou os guris. Mas estava voltando e tal. Mas eu tinha 3 que eu usei essa expressão. Fala mal do Renato aqui, e vou te dizer, eu usei essa expressão, que 3 estavam bicudos com o Renato. Jean-Pierre, que nunca mais jogou, PP, que custou a voltar, e o Darlan, que virou titular. Não precisa me agradecer. Mas, se forem... Ligaram, falei até com o assessor de imprensa do Grêmio, o Renato estava ouvindo, os guris estavam ouvindo, ficaram chateados. Deu proveito para eles. O Jean-Pierre tem um problema com o Renato que eu não sei qual é. Eu sei que um não vai com a cara do outro. Mas voltando ao PP, se forem 15 milhões de euros, são 100 milhões de reais. E o Grêmio tem 70%. E dizem que eles vão colocar pelo menos mais 5 amanhã. São 20. Eu acho que se puder segurar até o final do ano... 20 seriam 130. Não, porque agora eles têm o Faz-me rir, né? Venderam o Alex Telles. Mas então tu imagina, se forem 20 a 6,60, são 132 milhões, o Grêmio vai ganhar 70%, não tem como segurar. Não tem como segurar. Isso aí te deixa feliz? Não me deixa nem feliz, nem infeliz. Aliviado? Né? Porque para mim não muda nada na minha vida. Não, mas nos Grenais não muda nada? Muda, mas... Só tem mais um. Mas, sabe que eu vou te dizer uma coisa. Eu tô tão descrente no que está acontecendo com o Inter que nem expectativa com o PP ou sem PP em Grenal. O Inter, eu vou dizer uma coisa assim, olha, o emocional em Grenal, a gente percebe, está indo para o espaço. Foi para o espaço. Eu não sei o Inter jogou sábado, jogou muito pouco. Mas assim, preso. E eu senti uma expressão de alívio no Cudê. E assim, o empate saindo atrás, eu acho que se sentiram premiados. Né? Ter feito gol. Ter feito gol. Um clube da grandeza internacional não pode estar feliz. Não, e outra, ver o saldo do Inter no Brasileiro é maravilhoso. No outro Grenal, onde o Inter estava muito... Para ver como fica a questão emocional. No outro Grenal, o Grêmio estava mal. Eu estava com medo. Comentei com os colegas, eu estava com medo. No Grenal, no Beira-Rio, do Grenal da Libertadores, eu estava apavorado. Começou o jogo, com 10 minutos eu fiquei tranquilo.
Tu ficou comecei a ver tranquilo quando tu saiu a escalação do Inter, tu viu que o Musto isso um colega meu já tinha me dito. Musto e Lindoso? Quando eu vi Musto e Lindoso, eu me atirei para trás. Mas eu estava preocupado, mas eu continuava preocupado, porque eu não vi, o Grêmio não vinha jogando. Eu conectei lá no SBT. O Grêmio não vinha jogando. Só uma notícia, Resta. Novo Hamburgo tem eleições presidenciais convocadas para outubro e não existe candidato interessado. Por que você não pega? Eu sou bananeira que já deu caixa. Pega lá. O povo te adora. Mas vai pipocar? Mas é triste um clube com a história do Novo Hamburgo, né? Muito triste essa notícia. E não tem apoio mesmo, né? Não tem, é uma pena. Não tem candidato, time que foi campeão há... 2017, 3 anos. Que coisa, hein? Não tem candidato. Aproveitou pouco o título. O D'Alessandro errando pênalti ainda. O título fez mal para o Novo Hamburgo, eu vou dizer assim, pela quantidade. Infelizmente é uma verdade. Muito bem. Amanhã tem mais às 19 horas.